uma das fake news que circula e que é, inclusive, utilizada por lideranças políticas lá na Europa, né, que está se utilizando dessa fala para tentar afastar a população do campo progressista, do campo de esquerda, quer dizer que o nazismo é, na verdade, socialista, é de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, e faz toda uma associação em cima disso. Esse assunto é sempre muito delicado, porque as pessoas precisam entender de história, né, Rádio, para entender do que se trata. Mas você conseguiu, num vídeo, fazer isso de forma muito didática. Hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas que o nazismo, o fascismo e o Hitler eram de extrema direita. E sabe como é que eu vou fazer isso? Com a obra do próprio Adolf Hitler, Mein Kampf. Ou seja, será uma aulinha de citações. Fica ligado. Página 38, escrita pelo Hitler. Na idade de 17 anos, a palavra marxismo era-me pouco conhecida, enquanto o socialismo e social-democracia pareciam-me concepções idênticas. Foi preciso também, nesse caso, que o punho forte do destino me abrisse os olhos para essa maldita maneira de ludibriar o povo. Agora, nesse trecho, o Hitler ficava indignado com a suposta doutrinação comunista e a falta de liberdade de expressão que ele tinha para propagar o racismo. Só um louco poderia, depois de conhecer esse monstruoso trabalho de envenenamento, condenar ainda as vítimas ao mesmo. Quanto mais independente eu me tornava nos anos seguintes, tanto mais longe alcançava a minha vista das causas íntimas do êxito da social-democracia. Então, compreendendo a significação da exigência brutal feita ao operário para só ler jornais vermelhos, só frequentar assembleias vermelhas, só ler livros vermelhos, vi muito claro os efeitos violentos dessa doutrinação da intolerância. Página 41. Presta atenção na página 61. Nesse tempo, na minha ingenuidade de jovem, acreditei poder evidenciar os erros da sua doutrina. No pequeno círculo em que agia, esforçava-me por todos os meios ao meu alcance por convencê-los da perniciosidade dos erros do marxismo e pensava atingir esse objetivo. Mas o contrário é o que acontecia sempre. Parecia que o exame cada vez mais profundo da atuação deletéria das teorias sociais democráticas nas suas aplicações servia apenas para tornar ainda mais firmes as decisões dos judeus. Mais uma vez vinculando judeus a marxistas, comunistas, etc. Aqui, mais uma vez, ele vincula judaísmo com o marxismo, com o comunismo. Sabe por quê? Porque o Marx era judeu, um alemão judeu. Então eu vou ler aqui mais um trecho, página 64. A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático da natureza. Contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo, levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim, na humanidade, a razão de sua existência e da sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem. E como nesse grande organismo, só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios, a ruína seria o desfecho final para todos os habitantes da Terra. Ainda na página 64, se o judeu, com auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitórias será a coroa mortuária da raça humana, e então o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter. Página 148. No meu íntimo, eu estava descontente com a política externa da Alemanha, o que revelava ao pequeno círculo que meus conhecidos, bem como a maneira extremamente leviana, como me parecia, de tratar-se o problema mais importante que havia na Alemanha naquela época, o marxismo. Página 148 ainda. Nos anos de 1913 e 1914, manifestei a opinião em vários círculos que, em parte, hoje estão filiados ao movimento nacional socialista, de que o problema futuro da nação alemã devia ser o aniquilamento do marxismo. Página 341. No começo do ano de 1920, eu insisti no primeiro grande comício. A imprensa vermelha começava a se ocupar de nós. Considerávamos-nos felizes por termos despertado seu ódio. Tínhamos começado a frequentar outras reuniões como críticos. Com isso, conseguimos ser conhecidos e ver aumentados a aversão e o ódio contra nós. Deveríamos, por isso, esperar que os nossos amigos vermelhos nos fariam uma visita ao nosso primeiro grande comício.
Era muito possível que fôssemos atacados de surpresa. Eu conhecia muito bem a mentalidade dos marxistas. Uma forte reação da nossa parte não só produziria sobre eles uma profunda impressão, como serviria para ganhar adeptos. Deveríamos, pois, nos decidir a essa reação, ou seja, matar marxistas. Essa parte aqui é para aqueles idiotas que acham que, por ser Partido dos Trabalhadores Alemães, o nome do partido do Hitler, isso significava que era igual ao Partido dos Trabalhadores do Brasil, ou era de esquerda. E aqui ele explica na página 336, os comunistas não davam importância a esses clubes burgueses inofensivos que não ofereciam o menor perigo, o que eles conheciam melhor do que os seus próprios adeptos. Estavam, porém, resolvidos a liquidar, por todos os meios ao seu alcance, um movimento novo, ou seja, o nazismo, né? Que lhes parecia perigoso. E o meio mais eficiente em tais casos sempre foi o terror, o emprego da força. Mais do que qualquer outro grupo, os marxistas, ludibriadores da nação, deveriam odiar um movimento cujo escopo declarado era conquistar as massas que até então tinham estado a serviço dos partidos marxistas dos judeus internacionais. E agora aqui vai a cereja do bolo. Só o título Partido dos Trabalhadores Alemães já era capaz de irritá-los. Assim, não era difícil prever que na primeira oportunidade favorável surgiria uma definição de atitudes em relação aos agitadores marxistas ainda ébrios com a vitória. Ou seja, ele utilizou o nome justamente para confundir e tentar chamar os trabalhadores, a massa trabalhadora, tirando dos marxistas, comunistas, socialistas, etc., e colocando para dentro do nazismo. Aqui vai um trecho que demonstra cabalmente por que o nazismo deve ser criminalizado. Porque na sua essência ele é racista. Então não caia nesse discurso de que tem que criminalizar outras ideologias e tal. Porque o nazismo, na gênese, ele é racista. Na Alemanha nazista, os primeiros a serem perseguidos antes mesmo dos judeus foram os comunistas e os partidos de esquerda, sociais-democratas, etc., né? Depois ele evoluiu para os judeus. Tanto é que os primeiros judeus a serem perseguidos eram os judeus comunistas. Então, até durante um primeiro período, os judeus na Alemanha ainda tinham uma certa tolerância com aquilo, porque imaginavam que essa lógica de perseguição dos judeus comunistas tinha uma vinculação ideológica, né, e não racial. Depois ela evolui para uma questão racial e a gente tem o genocídio, então, depois o Holocausto, de mais de 6 milhões de judeus mortos. Mas, por exemplo, russos foram 20 milhões de mortos, né, no confronto, e eu sempre chamo a atenção, né, que a União Soviética, socialista, enfim, é que derrota os nazistas, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, chega primeiro a Berlim. 80% do exército nazista foi derrotado pela União Soviética, pelos comunistas, né, os socialistas, enfim. Mas é interessante a gente observar as citações do Hitler. E tem um ponto que, para mim, é crucial, em que ele debocha justamente das pessoas que confundem o nazismo, o nacionalsocialismo, com o comunismo e o socialismo marxista. Porque ele tem ódio ao Marx, que era um alemão judeu, e ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: eu considero idiotas as pessoas que não conseguem compreender e que confundem comunismo e socialismo com o nacionalsocialismo. Está lá escrito por ele, tem a página, o livro dele, confirmado que foi ele que escreveu. E mesmo assim, existem pessoas de má fé que tentam dizer que, por ser Partido dos Trabalhadores Alemães, nacionalsocialismo, usar o vermelho, são movimentos de esquerda. E ele mesmo diz no livro qual era a estratégia, que utilizar o nome de Partido dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tinha como objetivo justamente indignar a esquerda, forçar a esquerda alemã ir para frente, ir para o confronto com eles, e também confundir o povo proletário naquela disputa que tinha naquele momento com os bolcheviques, ou seja, os comunistas que tinham uma visão mais ligada à União Soviética e que eram do movimento sindical, etc. E ele queria trazer parte dessas pessoas que teriam simpatia, né, com esse grupo à esquerda, trazer para esse grupo da extrema-direita, utilizando símbolos muito similares. Ele admite isso, que era para irritar e era para confundir,